participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Mas se falando em roupa, hoje, muitas vezes, as pessoas se tornam vítimas da moda. Por que eu estou falando isso? Porque a moda, meus irmãos, ela está em todo mundo. A moda é algo que nos acompanha. Nós não participamos dela, mas existe a moda. E quando se fala em moda, se fala em tendências, se fala em sofisticações, se fala em modelos novos, se fala em cores que estão em alta. E no mundo existe muito disso. Eu posso lhe falar por experiência própria. Eu trabalhei há alguns anos e nós vendíamos. E o que mais se procurava era o que está na moda. Se você trabalha com venda de confecções, você sabe do que eu estou falando. Pode ser o modelo mais extravagante, algo que você olhe e pensa assim, mas nem quando eu era mais novo eu não usaria isso. Mas infelizmente, se o mundo ditou esta moda, as pessoas vão atrás desta moda. Pode ser uma cor extravagante, pode ser um modelo que às vezes não serve para aquele tipo de pessoa. Mas a moda impôs que você deve ser atual, que você deve renovar o seu guarda-roupa, e que você, para que comece a pertencer a uma sociedade atual, você deve estar nesses padrões que a moda dita. Então, às vezes, a pessoa, para que ela tenha aquele sentimento de pertença, porque são vários os argumentos, e até mesmo eles dizem que se você não está na moda, a sua autoestima está em crise. Mas que se você é uma pessoa que consome a moda, isso faz muito bem para a sua autoestima. Meus irmãos, isso é estratégia de marketing. São pessoas que estudam. Isso não nasce da noite para o dia, não. Isso tem estudo, tem pesquisas. E as pessoas vão procurando como você pode ser absorvido por esta moda. Qual a tendência deste ano? Qual é a cor que vai estar em alta? Qual é a estampa que vai estar se destacando? Então, tudo isso envolve planejamento, estratégia e marketing, mas para que você se torne uma vítima da moda. E alguém pode dizer assim: ah, mas esse teu modelo está desatualizado. Não, isso aí é coisa do passado, você tem que se atualizar, você tem que procurar alguma coisa mais atual, algo que esteja mais na moda. Bom, isso são as vozes do mundo, meu irmão. Isso são as vozes do mundo, minha irmã. E muitas vezes, vão tentar te ridicularizar,
pelo modelo de saia de crente, pelo modelo de blusa de crente que você usa. E não apenas você, minha irmã, mas você também, meu irmão. Mas é melhor nós agradarmos a Deus e fazer a sua vontade, do que agradarmos ao mundo e às suas concupiscências. Então, vamos permanecer firme no padrão divino, no padrão ético e estético que Deus definiu para as nossas vidas. Ah, mas agora eu vou escolher um novo modelo de roupa. Mas aí eu faço uma pergunta: mas será que esta roupa, ela agrada a Deus? Será que eu não vou estar me tornando um pouquinho sensual com este modelo? Enfim, são perguntas que nós precisamos usar como um filtro para a nossa vida. Senão, quando nós nos dermos conta, nós vamos estar sendo absorvidos e praticando o que este sistema do mundo tenta impor na nossa vida. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Assim, cada vez que um homem israelita olhava para uma jovem, ele via na sua roupa um convite para a santidade. E realmente, algumas roupas convidam para a santidade, mas outras roupas é bem o inverso. Parece que há um convite para a sensualidade. Alguns usam a roupa porque a marca dela está na moda. Então eu me torno um agente desta marca. Sem querer, eu estou fazendo propaganda, eu estou fazendo marketing para uma marca. Irmãos, existem marcas de roupas famosas, mas que, se forem averiguadas, se forem investigadas a fundo, elas usam trabalho escravo, meus irmãos, para produzirem as suas vestimentas. Elas são feitas em países que não respeitam legislações trabalhistas, que pagam o mínimo do mínimo necessário para um trabalhador, onde pessoas são obrigadas a trabalhar muitas horas durante um dia, para que esta marca, esta dita marca da moda, possa chegar até o consumidor final. Então, nós como crentes, nós não devemos ter esse apego mundano por marca. Não, meus irmãos. Nós devemos sair fora desse sistema criado e controlado pelo mundo. Muitas vezes, os clientes vinham até nós e eles não procuravam o modelo, eles queriam a marca. Você tem tal marca? Você tem tal marca? Não era o produto em si, mas era a marca que eles estavam procurando. Aleluia! Que diferença de hoje, em que até mesmo dentro das casas de oração, jovens que se chamam cristãos e cristãs carregam em suas roupas não a marca da santidade. Já não se vê mais o cordãozinho azul. Agora é uma marca de sensualidade, do pudor e da decência, mas ao invés trazem o retrato de impudicícia, trajando roupas que salientam as formas do corpo, mostrando a nudez de forma sensual, carnal e maligna. Roupas que, ao invés de serem inspiradas na modéstia, são inspiradas na moda. Roupas que, ao invés de bom senso e pudor,
recomendados pela Bíblia e almejados pelo Espírito Santo, são inspirados em modelitos, modinhas, traçados por estilistas, corrompidos, cheios de pecados, adúlteros, cujas mentes estão completamente possuídas por Satanás. E nós sabemos, estilistas homossexuais, estilistas que não temem a Deus, que estão apenas interessados em vender, lucrar. Para eles não importa se este modelo ofende ou se ele agride a santidade de Deus. Não, eles não estão preocupados. Eles lançaram Deus fora da sua vida. E são estes homens que são inspirados pelo maligno e são usados, homens e mulheres, que ditam a moda mundana, que criam esses modelos sensuais, transparentes, sem nada de modéstia, mas apenas sensualidade, para despertar a sexualidade. Infelizmente, pois, ao invés de visualizar a marca da santidade, aquele cordãozinho azul, as vestimentas de muitas jovens e muitos moços são um convite para o sexo. Porque elas expõem as partes íntimas do seu corpo. Então existe aquela incitação através do corpo. Lógico, vão se tornar um objeto de desejo. Mas a finalidade é essa, é se tornarem um objeto de desejo. Incentivo para a fornicação e toda sorte de impureza sexual. Que dirá o Espírito Santo a respeito dessa situação em muitas igrejas? Que estará dizendo a respeito dos líderes que foram por eles colocados para vigiar o rebanho, para impedir que a praga do pecado tomasse conta das ovelhas? Meu irmão, minha irmã, vamos falar sobre ovelhas? Eu acho que é interessante nós falarmos um pouquinho sobre ovelhas. Afinal, quem nunca disse assim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Salmo 23, aleluia. Então, eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, automaticamente eu estou me colocando como uma ovelha. E o Senhor como meu pastor. Então, o pastor é aquele que cuida das ovelhas. E às vezes, meus irmãos, nós não prestamos atenção nisso. Nós apenas dizemos, alguns abrem a Bíblia e leem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vamos nos colocar na situação de ovelhas que pertencem a este pastor e precisam do cuidado deste pastor. Mas este pastor tem cuidado das nossas vidas, porque nós somos o seu rebanho. Mas, irmão José, o que tem a ver, então, a ovelha com a vida do crente? Meu irmão, tem muita coisa a ver. Muita coisa. A ovelha. Qual é a vestimenta da ovelha? Todos sabem, a vestimenta da ovelha é lã. Exatamente, é lã. Durante muitos anos da minha vida, hoje eu entendo por quê. Eu cuidei de ovelhas. Cuidei daqueles bichinhos.
Hoje eu estou entendendo por que eu cuidei de ovelhas. Porque, meus irmãos, eu me colocando hoje no lugar de uma ovelha, eu entendo. Quando o Senhor diz na sua palavra, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o pastor precisa cuidar do seu rebanho. E o rebanho precisa dos cuidados do pastor. Uma ovelha, meus irmãos, ela transmite uma inocência de quem realmente precisa de um cuidado muito especial. E nós, como ovelhas de Cristo, o Senhor tem sobre nós este cuidado especial. Quando você trabalha com uma ovelha jamais ela vai te atacar e te ferir, ela não vai te morder, ela não vai te arranhar, não. Ela é um animal dócil, mas ela precisa de cuidados. Então, de tempos em tempos, você que já cuidou de ovelha ou que trabalha com ovelha, você sabe, você tosa a sua ovelha e tira toda aquela roupa dela. Depois, naturalmente, a natureza devolve para esta ovelha a sua roupa. Mas de tempos em tempos, antes de você tirar toda a roupa dela, você precisa tirar a lã que está ao redor dos seus olhos. Dos 2 olhos. É um cuidado que você faz a cada 2 meses, você tira a lã que está ao redor dos olhos das ovelhas. Por que isso, irmão José? Porque para que ela tenha visão das coisas. E quando o Senhor nos ensina da sua palavra, Ele está removendo, como pastor, Ele está removendo a lã que vai se acumulando ao redor dos nossos olhos. E nós vamos tendo visão das coisas, do mundo, uma visão periférica de um mundo espiritual mais amplo, meus irmãos. Porque se eu, como um pastor, não retirar a lã ao redor dos olhos da minha ovelha, a própria roupa dela vai tornando ela cega. Perceba a importância. A própria roupa da ovelha, ou seja, a própria lã, vai cegando aquele animalzinho. Então eu, como pastor, vou removendo aquela lã. Vou tirando aquela lã e ela consegue ver melhor. Então a sua visão se torna mais ampla. E ela consegue ver os perigos. Mas é necessário que exista essa remoção de lã. Bom, mas não para aí. Na campanha, quando se tira esta lã ao redor dos olhos, se procura um espinho. Isso, se procura um espinho. Que fica cravado na lã da ovelha. Que fica cravado na roupa da ovelha. Sabe como é o nome desse espinho? Talvez você não saiba. Mas o nome desse espinho, lá na região onde eu morava, se chamava unha do diabo. Imagine a roupa da ovelha com uma unha do diabo cravada nela. E aí você pode dizer, mas como, irmão José? Simples. Aquela unha do diabo era uma plantinha rasteira. E ela dava um espinho grande. Ele devia ter mais ou menos uns 15 centímetros. E quando a ovelha passava ali, ele trancava na ovelha, na roupa. E eu não sei como, meus irmãos, aquele espinho ia caminhando pela lã até achar a carne da ovelha. E muitas vezes, quando a gente tirava aquele espinho que ia procurar, ele estava cravado na carne da ovelha. Ele passava por toda aquela lã. Será que esses modelos de roupa do mundo
será que eles não têm uma unha do diabo cravada nela? É interessante. Mas será que assim como a unha do diabo ela crava na lã do animal, será que ela também não está cravada na roupa do mundo? Imagine uma ovelha com uma unha do diabo cravada na sua carne, mas que veio através da sua roupa. É uma relação, é um paralelo entre a ovelha animal e a ovelha cristã, a ovelha crente. Verifique depois. Verifique no seu guarda-roupa, verifique nos seus modelos. Será que não tem uma unha do diabo, aquele espinho que eu falei, cravada nesse modelito? É bom investigar. Aleluia! Glórias a Deus! As vestes e a decência no Novo Testamento. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, diz a Bíblia, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, agora já estamos no Novo Testamento. Então, se alguém disser, mas isso era só no Antigo Testamento. Sim, acontecia no Antigo, mas agora também acontece no Novo Testamento. Traje decente. Traje com decência. Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, nós já estudamos em aulas passadas, e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Então, há o conselho aqui de Paulo a Timóteo. Timóteo diz para as irmãs, fala para elas, Timóteo, para se vestirem com modéstia, para se vestirem com decência, Timóteo. Não como essas outras mulheres que não são cristãs se vestem, mas que elas tenham um padrão santo nas suas vestimentas. Timóteo diz para elas que não precisa gastar muito, não. Que elas se vistam com simplicidade. Não, diz para elas assim, que elas não gastem muito, que não seja muito dispendioso essa maneira de vestir, mas que elas sejam apenas modestas e simples. Então é o conselho que Paulo passa através de Timóteo. Existia essa observação lá no Antigo Testamento, mas existe para nós no Novo Testamento. Não precisa colocar uma fita azul para lembrar, porque o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar. O Espírito Santo de Deus vai nos fazer identificar o padrão de santidade na vida de uma pessoa. Aleluia! Vemos neste versículo outro princípio dado por Deus para nos orientar em relação ao nosso vestir. Torno a repetir, a decência. Por que decência? Porque o Espírito Santo se opõe às obras da carne. Prostituição, impureza e lascívia. Então, nós já sabemos que existe essa guerra entre carne e espírito. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma palavra chamada lascívia. Esta palavra lascívia, ela tem dois sentidos. E nós sabemos que, em algumas situações, a palavra, quando ela foi traduzida para o grego, ela foi transliterada. No grego, ela apresentava até 6 sentidos. Mas eu gostaria de me ater em 2 sentidos da palavra lascívia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem essa guerra com as obras da carne. E uma dessas guerras é relacionada com a palavra lascívia. Veja, nós já aprendemos com o nosso pastor que a graça nos educa. A graça nos educa espiritualmente, nos educa moralmente.
Então a graça nos educa. Mas, irmão José, quem é que tira a minha educação? A lascívia. A lascívia. Por isso há esse confronto entre Espírito Santo e uma das obras da carne chamada lascívia. Porque a lascívia, nesses dois conceitos que nós vamos aprender dela, é uma pessoa indisciplinada. É uma pessoa que não aceita disciplina na sua vida. É uma pessoa que não consegue se submeter a uma disciplina. Isto é uma das ações da lascívia na vida. E qual seria o outro conceito de lascívia? O outro conceito de lascívia, você já deve ter ouvido alguém falar. Quando alguém diz assim, tô nem aí para o que vão dizer. Tô nem aí para o que vão pensar. Tô nem aí para o que vão falar. Então, esse é o outro conceito de lascívia. Deus pode estar falando com a pessoa, mas a lascívia dentro dela está dizendo, tô nem aí para o que estão falando. Deus pode estar através do Espírito Santo de Deus, através do seu Espírito, tentando disciplinar esta pessoa, mas a lascívia dentro dela gera um espírito de rebeldia e indisciplina, não aceita a disciplina de Deus. Ou seja, se nós somos educados pela graça de Deus, a lascívia, ela combate a educação que a graça quer nos trazer. Ela não deixa nós sermos educados. Ela não deixa nós sermos corrigidos pelo Espírito Santo de Deus, ensinados pela sua graça. Por isso nós vemos tantas vezes, principalmente Paulo combatendo a obra da carne e batendo nessa tecla, batendo a lascívia é uma obra da carne, ela combate contra o Espírito. Então, indisciplina total, descaso total, este é a função da lascívia, é isto que ela causa no ser humano. Aleluia! Não é sem razão, pois, ou por mero capricho, que o Senhor determina a decência nas suas vestimentas. Porém, a decência é fruto do Espírito, se antepondo à operação da carne. É importante que isto seja salientado, porque, como já foi dito, os mandamentos neotestamentários não são um fim em si mesmo, mas sua obediência deve representar. Olha, então eu estou obedecendo ao Espírito, aos ensinamentos do Espírito. A minha obediência vai externar essa ação transformadora que o Espírito está causando na minha vida. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus, então nós não podemos esquecer isso, que na nossa imagem está impressa a imagem de Deus, e que dentro de nós tem alguém chamado Espírito Santo de Deus, que está trabalhando e trazendo para o exterior essa transformação que está ocorrendo nas nossas vidas. Então eu estou externando a santidade de Deus que está agindo no meu interior. E uma maneira de se tornar externo, de aparentar, é através da decência. Se eu enxergar a decência no exterior
Eu sei que no interior o Espírito Santo de Deus está trabalhando, que a graça o está educando e que a lascívia já saiu fora. Aleluia! A decência no vestir, de igual modo, não pode ser hipócrita, mas deve representar a crucificação da nossa carne e uma efetiva e real libertação da prostituição. Ah, mas eu aparento, então, se eu ando assim, eu peguei só. Você já ouviu falar no lobo em pele de cordeiro? Já, né? Nós já escutamos falar. Infelizmente, não é uma boa comparação. Mas, por fora, é ovelha. Mas por dentro é lobo. Então eu estou aparentando uma coisa por fora. Mas interiormente não tem nada de ovelha. A prostituição e outras obras da carne não foram crucificadas nesta vida. Nem uma hipocrisia. É uma manifestação de hipocrisia. Podemos afirmar que todo o uso de roupas indecentes é influência da lascívia, porque ela não se sujeita à disciplina, ela não aceita a disciplina, ela não está nem aí para o que os outros pensam, falam, não. Ou da prostituição, no pior das hipóteses, ou da impureza, ou de quem sabe das três, contudo. Contudo, alguém dominado pela carne pode travestir-se de puro. Essa é a ênfase que queremos dar. Não basta apenas uma mudança no aspecto exterior, não. Mas é necessário que haja uma mudança interior, que aflore aquilo que está no interior, que venha para fora, que transpire a santidade de Deus. A transformação, ela começa no coração da pessoa. Então ela começa a refletir aquela transformação, aquela ação de Deus através do seu Espírito. E passa a ser algo natural, meus irmãos. Não é algo forçado. Não é algo que vai te causar um desconforto. Não, pelo contrário. Essa transformação externa vai te trazendo alegria. Porque você vai se identificando. Você vai fortalecendo esse compromisso que você assumiu com Deus. Você vai se desmundificando. Aleluia! O aspecto externo é apenas sintoma da doença. A carne, esta terrível inimiga, esta é uma velha inimiga e conhecida nossa, chamada carne, é a verdadeira doença. É que deve ser atacada com disposição e renúncia. Oração e jejum. Precisa. Ah, mas eu leio a palavra, mas você precisa de oração. Você precisa de jejum. Você precisa mortificar esta carne. Ordena, pois, o Senhor o uso de traje decente. Mas, irmã, você já reparou, existe uma diferença entre a santidade e a vaidade. A santidade, ela é recatada, ela é decente. Já a vaidade é decotada. É fácil de você assimilar isso. E eu estive conversando com a minha esposa, e ela me passou algumas informações, e eu acho muito interessante. Eu acho que é muito válido isso que ela me passou, e eu gostaria de compartilhar com você. Então ela me disse assim, olha,
existe um critério, existe um filtro básico para que eu possa escolher uma peça de roupa. E ela me disse, nós aprendemos na escola da mulher obreira, nós ensinamos na escola da mulher obreira a respeito de 3 palavras. E é fácil de você guardar. Sobre a ciência das ciências. Então ela me disse assim, olha, o que nós aprendemos? Que uma roupa não deve ter aderência, que ela não pode ser justa, ela não pode realçar as formas do teu corpo. Então essa aderência é aquela que fica colada, a que realça as formas do corpo, tanto masculino como feminino. Então a primeira é a aderência, não esqueça. A segunda é transparência. Não é algo que fosse apenas que estivesse ali por estar, porque tanto faz se você consegue ver por aquela peça de roupa. Então não existe praticamente um significado de esconder uma parte do corpo. Veja, a transparência, ela não impede de ser visto o que está do outro lado. Agora imagine uma situação, uma roupa com aderência e transparência, não faz parte da vestimenta cristã. Não está relacionado à decência da vestimenta cristã. Mas ainda falta uma ência. Ausência. Mas como, irmão José, ausência? Sim, ausência. Parece que foi encurtada. Parece que encolheu. Ausência de material. Então não esqueça disso. Use esse filtro. Ausência, falta de material, parece que ela encurtou. Transparência. Bom, mas se está praticamente sem nada. E aderência, meu irmão, aderência, minha irmã, preste atenção nisso, não faz parte da vestimenta cristã com decência e simplicidade. Aleluia! Este princípio tem a ver com a própria razão de Deus ter criado as vestes e tem, portanto, direta relação com o resguardo da nudez. A mesma preocupação que o Senhor teve com a nudez de Adão e Eva. É a mesma preocupação que o Senhor tem com as nossas vidas no dia de hoje. É nos resguardar, é nos proteger da nudez. É que nós não venhamos a expor o nosso corpo. Precisamos ser fechados, estar protegidos, resguardados, melhor até, escondidos da nudez. Ao comentar este versículo, Russell Norman Chaplin entende que a decência aqui significa o contrário do provocante, desrespeitoso e desonroso. Isto são as vestes contrárias ao espírito de adoração, o que poderia sugerir antes uma mulher de rua, uma prostituta, vestes tipicamente mundanas, que quase sempre visam focalizar a atenção no aspecto sexual da mulher. Mas este mandamento vem sendo completamente desrespeitado pela moderna igreja cristã, mostrando-nos que a nível baixo, mostrando-nos a que nível de baixeza tem descido a espiritualidade de nossas igrejas. É um fato
Infelizmente é um fato. E nós podemos comprovar isto. Decência no vestir. O decoro no vestir é um conceito relativo, ou seja, pode variar entre culturas e épocas. Para que se verifique o que é decente, dois aspectos devem ser apreciados. Primeiro, o ponto de partida, o piso de decência. Então, a partir daqui, começa o que nós podemos considerar como decência. Deve ser aquilo que a cultura local tem como tal. E nós sabemos que em diversas regiões deste mundo as culturas variam. Aquilo que aqui pode ser um escândalo, de acordo com a nossa cultura, em outros países, em outros lugares, pode ser algo normal, que não causa escândalo. Mas existe um piso. Bom, a partir deste pensamento, a partir desta linha de pensamento e raciocínio e conceito, eu vou balizar o meu nível de escândalo. O que pode estar escandalizando e o que não vai escandalizar. Esta verificação frequentemente leva ao seguinte dilema. Se naquela cultura há duas orientações, uma mais liberal e a outra mais conservadora. Então, uma está mais livre, uma não tem tanto impedimento, mas existe outra que já está mais resguardada. Alguma que se conserva mais ainda. O que deve ter tido como ponto de partida da decência para o cristão? Deverá seguir a corrente que usa vestes mais sumárias ou a que adota as mais recatadas. Meus irmãos, sempre, em qualquer situação, sempre a mais recatada. Ah, mas a cultura é assim. Busca a mais recatada. Olha, eu vou lhe dar um exemplo que eu vivi. É algo pessoal que aconteceu comigo. Eu fui trabalhar em uma empresa, isso há muitos anos. E me chamaram, e teve aquela entrevista e apresentação, e tudo bem, comecei meu serviço. E os colegas me disseram assim, mas eles sabiam que eu era crente. E eles me disseram, olha, José, agora no verão vem bermuda para todo mundo. E eu disse para eles, mas eu não vou usar. E alguns disseram, olha, se tu não usar, tu vai ver, eles vão te mandar embora. Sem problemas. Eu vou embora. E, meus irmãos, no decorrer daquele tempo, chegou o verão. Chegou o verão e o dono da empresa, quando chegou a época de distribuir as bermudas, ele me chamou. E me disse assim, José, tu é o que não usa bermuda? E eu disse, sim, eu sou crente. Mas já fiquei pensando, bom, então ele vai me despedir, porque já eram os comentários. E ele disse assim, e tu não vai usar a bermuda? E eu disse, não vou usar a bermuda. Aí ele me olhou e disse assim, não tem problema, José. Não precisa usar bermuda. Se tu não quer usar bermuda, então, se tu acha que não vai ficar bem para ti, não precisa usar. Pronto, meus irmãos. A cultura ali da empresa era que todos deveriam usar bermuda. Mas o crente, você tem que ter em mente isso. O crente é contra a cultura do mundo. Se todos eles agem daquela maneira, você não é obrigado a agir daquela maneira. Não. Eu pensei, antes de conversar, eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, eu quero te servir. Eu não uso isso, meu Deus. Mas eu sei que se o Senhor fechar essa porta, eu sei que o Senhor pode abrir outra porta para mim. E fui com aquela oração. Mas já estava decidido. Eu prefiro continuar fazendo a vontade de Deus dentro dos padrões estabelecidos por Deus. E
graças a Deus o Senhor me deu vitória. Então perceba, a decência sempre, a decência em primeiro lugar. Ah, você vai perder. Não, eu te garanto, por experiência própria, experiência com Deus, esse Deus que nós servimos, você jamais vai perder se você optar pela decência com Deus. Aquilo que momentaneamente, temporariamente parece ser uma perda, não é uma perda. Mais adiante é um ganho tremendo. É um lucro para a sua vida espiritual. Mas sempre, sempre opte pela decência diante de Deus. Amém? Aleluia! A resposta é simples. Se a ordem do Senhor é que seus filhos observem a decência ao trajar, no caso do crente adotar a postura mais liberal, ele estará usando trajes indecentes para toda aquela parcela da população, que é mais recatada, mais púdica. Assim, ao invés de apontar com a sua vida um caminho de santidade e decência, ele será um elemento a mais naquela cultura. Influenciará a tendência para a nudez ou exposição das suas partes, que, conforme toda a Bíblia demonstra, é enfaticamente rejeitada por Deus. Torno a repetir, torno a enfatizar, melhor é agradar a Deus do que aos homens. Melhor é agradar a Deus do que a mim mesmo. Melhor é fazer a vontade de Deus do que a vontade dos outros. Melhor é fazer a vontade de Deus do que a minha vontade. Aleluia! É enfaticamente rejeitada por Deus, ao invés de ser sal da terra e luz do mundo, será insípido e deixará de brilhar no meio das trevas. Aleluia! É bom lembrar que Jesus ensinou que, para entrarmos nos céus, a nossa justiça deve exceder em muito a dos fariseus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Ou seja, nós como cristãos, temos que ser no mínimo, melhor que os ímpios e os religiosos, que não têm uma experiência com Deus. Perceba o valor da experiência que você tem com Deus. Perceba, traga a memória, faça uma meditação, faça uma reflexão sobre as experiências que você já teve com Deus. E pense, e pese, mas Senhor, será que vale a pena eu ser decente? Meu irmão, minha irmã, misericórdia das nossas vidas. As experiências que nós temos com Deus são riquezas que nos enriquecem espiritualmente. São bases, são diretrizes para as nossas decisões. As experiências onde nós vimos o agir de Deus, agindo no impossível, modificando situações, transformando situações. Então, por que não devemos seguir os padrões divinos? Deus muitas vezes já se manifestou de maneiras tremendas. Esse Deus, o Deus que nos surpreende a cada dia, que nos surpreende a cada momento. Então nós nos agarramos nessas experiências que nós temos tido com esse Deus maravilhoso. E elas vão ser a diretriz para as nossas escolhas, permanecermos fiéis. Não, eu sei que esse Deus não me desampara. Eu sei que esse Deus honra a minha fé. Eu sei que esse Deus honra a fé que eu estou depositando
habitando nele. Melhor é fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Melhor é fazer a vontade de Deus do que a minha própria vontade. Eu vou negar a mim mesmo para fazer a vontade do meu Deus. Meu irmão, minha irmã, o impossível é um terreno fértil para a ação de Deus. Situações impossíveis não são nada para esse Deus que nós servimos. É um terreno fértil para a sua ação e para a sua demonstração de poder e soberania. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Melhor é obedecer a Deus do que a nossa própria vontade. Aleluia! Glória a Deus. As horas se passaram, meus irmãos. Eu glorifico a Deus pela tua vida, pelas nossas vidas. E agora eu gostaria de mandar uma saudação para os irmãos, para as irmãs que estiveram participando conosco desta aula. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Santo Deus poderoso, eu gostaria de mandar uma saudação abençoada para os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul. Vamos começar por aqui então, meus irmãos. Irmãos de Boa Vista do INCRA, Capão Bonito do Sul, que Deus abençoe, de Canguçu, Caxias do Sul, Cerro Largo, Charqueadas, aleluia, diversas áreas de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Giruá de Guaíba, Erval do Sul, Miraguaí, Nova Santa Rita, que Deus abençoe a todos, Palmeira das Missões, os irmãos de Rolante, de Santa Rosa, de Santo Ângelo, de São Leopoldo, de São Vicente do Sul, de Sapucaia do Sul, glórias a Deus pela sua vida, de Viamão, de Vicente Dutra, de Terra de Areia, aleluia, Jesus, os nossos irmãos também de Santa Catarina, de Arroio do Silva, de Joinville, de Palhoça e de Uruçanga, e todos os irmãos que estiveram conectados conosco, que Deus abençoe as suas vidas. Aleluia, glórias a Deus pela vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, então estamos encerrando. Convido você para orar juntamente conosco também. Vamos estar fazendo esta oração e vamos estar encerrando a nossa escola bíblica. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos, meus irmãos, feche seus olhos, minha irmã, eleve o seu pensamento a Deus e vamos pedir para Deus que nós tenhamos esta decência, que nós tenhamos a ação, a influência do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para nos educar, para tirar de nós tudo isso que não agrada a Deus e tirar também tudo isso que possa estar despertando esse desejo, esta concupiscência na vida do meu irmão, na vida da minha irmã e do meu próximo também. Oramos então, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te glorificamos pela tua bondade. Por mais este momento, Senhor, feliz e abençoado, que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença, reunidos com o teu povo, Senhor, aprendendo mais de ti, recebendo mais da tua palavra, recebendo mais da tua graça, recebendo mais do teu Espírito. Ó Senhor amado, eu te peço em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, dá vitória, Senhor, vitória no lar, vitória no trabalho, vitória, Senhor, sobre as doenças, sobre as enfermidades, vitória, Senhor, sobre a ação desse espírito maligno do anticristo, vitória, Senhor, sobre o espírito da morte, repreenda, Senhor, toda ação do diabo, bote por terra, Senhor, toda e qualquer obra maligna, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os teus filhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é o meu pedido, ó Pai, é o nosso pedido, é a nossa oração, é o nosso agradecimento. Amém, Senhor, amém, Jesus, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e nos despedimos dizendo paz, oração e união, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Eu creio num Deus que ainda opera milagres. Eu creio num Deus que transforma o homem mau. Eu creio num Deus que dá fim no sofrimento. Eu creio num Deus que cura a enfermidade. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo